Está começando, senhoras e senhores. Quem? O seu, o meu, o dele, o nosso, o vosso, como eu sempre falo, podcast 3 de 12, o podcast que está sendo falado a cada 3 minutos e meio em todas as academias desse Brasil. Galera, e hoje eu vou ter um convidado muito especial aqui, um grande amigo, a gente participou de alguns cursos juntos e... Bom, vou apresentar o currículo dele aqui, vocês vão ver que o cara é pesado e vai trazer um conteúdo muito bacana para vocês hoje sobre esportes de combate. Eu tô aqui hoje com Túlio Corrá, seja bem-vindo, cara. Hoje, inclusive, Obrigado. é dia 1º de setembro, é dia do profissional de educação física. Parabéns para você, para mim, para nós, para todos vocês que trabalham com educação física aí no Brasil e que a gente possa continuar fazendo com que a nossa profissão se torne cada vez melhor. A gente sabe o quanto que ela é importante para todos, mas que a gente consiga melhorar o nosso ambiente e a qualidade dos nossos treinos. E é por isso que eu trouxe o Túlio hoje para a gente conversar e a gente ficar cada vez melhor, principalmente em esportes de combate. Vou fazer uma breve introdução do Túlio e vou passar a palavra para ele. Ele é formado em Educação Física pela PUC Campinas, especializado em Fisiologia do Esforço no Treinamento. Ele possui o Athletic Lab Level 3, o qual a gente fez junto essa certificação, que é o High Performance Coach. E ele tem também o nível 2 da Exos. A Athletic Lab e a Exos são uma das duas empresas, uma das maiores certificações do mundo. Então, quando a gente fala de esporte e alto desempenho, a gente sempre remete a essas duas empresas. E preparador físico de grandes atletas, de grandes lutadores do UFC, como Alex Poatan, que é foi campeão do peso médio, e vários atletas aí que lutam no Glory e também no Bellator, como podem conhecer aí na gringa. Túlio, seja bem-vindo, pode se apresentar também um pouquinho mais pra gente. Fala, galera. Feliz dia do profissional da educação física. Eu falo que essa data eu fico até mais feliz do que meu próprio aniversário, porque eu amo basicamente a educação física, eu amo essa profissão. E começar agradecendo aí a todos que estão ouvindo, agradecer principalmente ao Thalisson, meu grande amigo aqui. E, cara, quando eu te conheci, eu falei, mano, esse cara tem que abrir um podcast, é a cara disso aqui. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí. Uma honra. Valeu demais, quero que agradeço por você estar aqui. O Túlio, todo mundo que viajou comigo e tudo mais, sempre fala que eu sou muito explosivo e impulsivo e que eu tenho TDAH e tudo mais. E eu esqueci do negócio, cara. Não falei pra rodar a vinheta, cara. Roda a vinheta aí pra gente. Beleza. Inclusive eu quero agradecer ao meu amigo Renato, lá da Y Filmes, que faz a vinheta pra gente. Muito obrigado pelo trampo aí. Tem sido uma excelente amizade com você, Renato, e muito obrigado por todo o serviço que você presta aí pra gente. Beleza? Começamos então, vamos falar hoje sobre esporte de combate, treinamentos, preparação física, no qual o Túlio é especialista e não tinha outra pessoa que eu queria trazer aqui, a não ser ele, para falar sobre isso. Túlio, como você iniciou na luta? Você já praticava? Você falou, pô, isso aqui é legal, vou começar a trabalhar com isso aqui, vou me especializar nisso? Ou você, de repente, apareceu alguém para você treinar e você falou, vou continuar? Cara, a história é bem massa, assim, porque a minha história com a luta começou, acho que no ensino médio, onde o Felipe Micheletti, né, que é lutador do Glory, tá partindo para o MMA agora também, ele sempre foi fissurado por luta, né? E a gente é praticamente melhor amigo, ele é meu irmão, assim como todos daquela época, da minha sala eram, e até hoje são, né? E todo mundo acabou entrando numa academia de luta. E eu entrei junto com eles. Então, eu posso dizer que eu só não cheguei ao nível do Felipe Micheletti ali por... Rompeu o ligamento do joelho. É aquela desculpa da balada, né? Você chega lá... Miguel no treino, mas ele sempre eu teria sido profissional, o joelho me ferrou, cara. Brincadeira. Não, é mentira. Eu nunca quis ser profissional, mas eu sempre gostei de luta e a gente começou a praticar na época Muay Thai, né?
Na verdade, A primeira luta que você iniciou foi Muay Thai. Na verdade, 90% das pessoas que fazem Muay Thai, o nome é comercial, mas fazem kickboxing. Ah, entendi. Isso tem legal, uma diferença entre Muay Thai e kickboxing, né? Tem uma grande diferença e a pessoa fala, faço Muay Thai. Não, na verdade, pode ter quase certeza que ela faz kickboxing, né? Entendi. E agora que o nome kickboxing tá voltando a crescer. Então, aí logo na sequência, comecei a faculdade de Educação Física e eu entrei na faculdade de Educação Física sempre querendo trabalhar com atleta, né? E eu sempre falava, não, eu quero trabalhar com atleta. Enfim, me formei, isso em Campinas, lá em São Paulo, em Campinas, e acabei voltando para Sorocaba. Logo que eu voltei para Sorocaba, eu assumi a equipe de preparação física de basquete, que na época, que é a Liga Sorocabana de Basquete, que na época disputava o NBB. Então, cara, imagina, um recém-formado acabou de assumir com um atleta gringo dos Estados Unidos. Nossa, eu fiz um monte de cagada. Normal. Eu faço até hoje, mas naquela época era ainda mais. Então, nossa, enfim. Aí fiquei lá, acho que 1 ano e meio, né? Aprendi muito, errei muito. E logo depois que eu saí disso, e no meio tempo eu estudando, já estava fazendo a pós-graduação, e o Felipe falou, meu, você vai ser meu preparador físico. Ele estudou Educação Física também, terminou, só que ele estudou em Sorocaba, uma faculdade de Sorocaba. E ele falou, você vai ser meu preparador físico. Eu falei, não, Felipe, nada a ver, não quero. Enfim, ele insistiu. Ele falou, cara, eu preciso de alguém para me treinar, não dá para treinar sozinho, é muito difícil eu treinar sozinho, eu preciso de alguém. Tem que ser você, vai dar certo. Eu falei, então tá bom. Já que você não vai competir, treina eu que eu quero. Isso, exato. Pronto. Aí comecei a treinar ele e foi, né? Daí logo na sequência foi aparecendo as coisas, mas o inicial aí no meio da luta foi, eu acho que eu tinha 1 ano e meio para 2 anos de formado, eu acho que já tô nesse meio da luta aí uns mais de 10 anos. Uhum. E você trabalha também como personal trainer, assim, convencional também? Você atende o público em geral? Sim, é o que todo mundo acha que eu só vivo da luta, não. Minha principal fonte de renda é personal trainer. Assim como os outros personagens trainers que estão assistindo, eu acordo às 5 horas da manhã. Tem dia aqui 10 para 5. Dou aula às 5h30, 6 horas da manhã, assim, vida normal, aula. Né? E nesse meio tempo eu concilio os atletas também. Normalmente a galera acha que quando a gente trabalha com atleta assim, que a gente tá um nível acima, isso e aquilo, e que ganha um monte, isso e aquilo, mas na verdade é mais o pessoal convencional que sustenta realmente, né? A gente, sim, né, cara? Normalmente a gente auxilia os atletas, porque tem uma realidade do esporte no Brasil, né, Túlio? O atleta não tem tanta grana para investir num preparador só para ele, essas coisas assim. A gente não tem um apoio tão grande. O apoio ele só chega, infelizmente, o apoio só chega para o atleta no Brasil depois que ele já tá lá, depois que ele foi campeão. Aí é fácil você chegar lá e apoiar o cara, né? Agora, antes, para você criar um atleta, não acontece. Então, a mesma coisa para a gente. Se a gente pudesse atender vários atletas e criar vários atletas, mas se a gente tivesse a verba para conseguir manter tudo isso, a gente manteria. Mas, na verdade, o que sustenta o personal, o preparador físico, seja do atleta que já está profissionalizado, as pessoas que realmente confiam no nosso trabalho e que estão ali com a gente, no nosso estúdio, na academia que a gente trabalha, né? Sim, exatamente. E hoje em dia, com relação à preparação física dos atletas, então, de luta, quantos atletas você tem hoje você é o treinador? Na verdade, é o seguinte, o mundo da luta, ele funciona, acho que você ouviu falar disso também, como camp, né? O atleta vai entrar em camp. Então, basicamente, quando o atleta entra em camp, eles, entre aspas, acabam me contratando para isso. Então, eu fiz a preparação por exemplo, do Alex, já ajudei o Turman, que é também lutador do UFC, o Breno, do Bellator, a Mari, que está no LFA, mas logo já está despontando entre o UFC e Bellator, tenho certeza aí, uma menina muito boa e muito nova. Então, a luta ainda tem essa cultura de, por exemplo, assim, treinam, eles não se mantêm, eles se mantêm ativos, lógico, sempre treinando, mas eles não fazem um treinamento físico, assim, de força muito específico. São muito poucos atletas que têm.
que fazem isso e mantêm uma rotina de treinamentos físicos sempre ativa, né? Então, basicamente, o atleta vai lá treinar seus 2, 3, 4 meses durante a preparação mesmo. Quantas lutas um atleta tem normalmente por ano? Se chegar a nível UFC aí, ele luta no máximo, acho que umas 3 lutas no ano. 3 lutas no ano, né? Então, você colocaria, tipo, uma no início do ano, uma no meio, uma no final do ano, para poder ter um tempo bom para recuperar. O atleta vai lutar 3 no ano, exatamente. Uma no início, uma no meio, uma no final do ano. E ele vai lutar esse ano do final, peso acima, né? Meio pesado. Ele lutou as 2 primeiras. A do meio do ano já foi meio pesado. Já foi meio pesado também? Blachowicz, então, só com o Adesanya que foi pelo médio, né? Não, desde que ele iniciou no UFC foi tudo médio. Uhum. Até essa última da Adesanya, ele mudou de peso, foi pro Blachowicz agora, no meio pesado, e agora disputa o título no meio pesado de novo. Legal. E se ganhar, provavelmente uma trilogia aí contra a Adesanya no peso médio. No peso médio. Aí desce, aí já muda totalmente o... Sim. Totalmente não, mas já começa a ter equalizar o treino de maneira diferente para que ele possa descer Sim. e manter a performance. E quando a gente fala de UFC, Bellator, Glory, tem vários outros competições, LFC que você falou? LFA. Muda a preparação em relação a cada um? Por exemplo, o UFC, Mixed Martial Arts, o Glory é kickboxing. Não é Muay Thai, é kickboxing, tá, galera? E o Bellator é MMA também, né? MMA também. A principal diferença do kickboxing para MMA, lógico, é o chão, né? Uhum. Então, na preparação muda, a gente coloca um treinamento mais de força isométrica, muda. E, na verdade, o treino, o que vai definir o treino, a preparação é o atleta. O que ele faz, até o estilo de luta dele. Até se a gente pegar no kickboxing, a gente vê diferenças de estilos de luta que vão definir a preparação do atleta. Então, o que ele precisa, por exemplo, de mais força reativa, mais força explosiva. Então, o que eu tenho reparado é que o que norteia o treino é até o próprio estilo de luta dele. E isso é muito louco, né? Eu treinei também por um período o Jussi Belgari, que é um holandês que estava lá junto com a gente fazendo a preparação do Alex. E o Alex e o Jussi, eles têm estilos de lutas completamente diferentes. Então, você pega o Alex, é muito mais força explosiva. O Jussi é completamente força reativa. Vamos dizer que é aquele cara que dança, que se movimenta. Então, ele é muito reativo, né? Então, é isso aí que vai também definir as estratégias ali no treino, né? Dentro do estilo de luta e das avaliações dos atletas. Cara, a luta é bem complexa, porque você tem um cara que espera bastante. Por exemplo, eu vi a luta do Poatan com o Adesanya. Os dois, no primeiro round, se estudaram o tempo inteiro. Praticamente não atacaram, né, cara? Eles ficaram vendo o que cada um ia fazer ali para depois, no segundo, começar um pouquinho mais de trocação. E aí você tem um cara que dança mais ali, que parte um pouquinho mais para cima, ou que movimenta mais. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração no treino para fazer com que ele performe, né? Desse jeito, que é o estilo dele, né? Então, beleza. O que você usa, cara, nos treinos? Por exemplo, métodos, exercícios básicos, o que nos seus treinos, independente do lutador, o que tem que ter em relação a exercício? A gente conversa aqueles Big Five lá, né? Os 5 exercícios principais, né? Que tem que ter para um lutador. E métodos, cluster, enfim, o que você acha que pode auxiliar nisso? Bom, treinamento de força não pode faltar. Então, como a gente treina a força, são os padrões básicos de movimentos aí, né? Então, todos basicamente, alguns chamam de dobrar, tal. Então, dominância de joelho, dominância de quadril, empurrar e puxar. Isso não pode faltar. Acredito que todos eles são os principais. A gente só toma um pouquinho mais cuidado com o membro superior para lutador, para não sobrecarregar, principalmente se o atleta já vem da luta em pé, os ombros, né? Mas, fora isso, e também se não tiver nenhuma limitação, é basicamente liberado. Né? Exercício de potência, né? Acho que todo mundo é fissurado por potência, né? Que a potência que define uma luta, define as ações esportivas é a potência. Sim.
Então, se tiver a possibilidade de trabalhar dentro de um longo prazo com o atleta, os exercícios de LPO. Se não, também não tem problema. A gente tem outras estratégias, né? Movimentos balísticos, arremesso de medicine ball. Acredito que seja isso que não... A gente depende do atleta pode, também. Você falou muito do tempo. Às vezes você pega um atleta que nunca fez um LPO, que não tem muita noção. A gente sabe que o LPO é excelente para o lutador. Mas se você tem 3 meses para treinar o cara e nunca fez um LPO, você vai gastar 1 mês para ensinar a técnica ali, para ver se ele vai aprender, para depois passar para ele, né? E já está numa parte da periodização ali pré-competitiva que a gente vai começar a diminuir carga. Eu até acredito que o LPO, se você pegar o LPO completo, assim, eu pego os dados, por exemplo, que eu sei do snatch. Eu acho que o snatch ele só vai trazer benefício mesmo, o snatch com a barra pesado para um atleta depois de 3 anos. 3 anos contínuo, trabalhando o snatch, né? Então... eu posso até... Precisa até ver se compensa ou não. Posso até estar enganado e alguém pode me provar, e se provar, obviamente, eu vou concordar. Mas eu vejo o snatch como um ótimo exercício para LPO, para quem faz snatch mesmo, para quem compete no LPO. Eu, por exemplo, pro lutador e tudo mais, eu vejo ele como um complementar, mas eu não vejo ele como um exercício principal que você tem que ter ele aqui, né? Como, por exemplo, um power clean, eu acredito que seja muito útil. Mas o snatch, se a gente fosse falar dos movimentos do LPO, o primeiro que eu tiraria, se eu não tivesse muito tempo, seria o snatch, né? O snatch, a vantagem do snatch, eu acho que em relação ao power clean, eu acho que é só a maior velocidade que você consegue imprimir em relação à barra, mas nada de fundamental, também acho que não. Eu acho que nunca usei. Pela complexidade do exercício também, né? Nunca usei. E o risco, né? E o risco. Não compensa também. E você, quando você tá... Por exemplo, você fala que o lutador começa a fazer o camping para a luta. A partir disso, você monta uma periodização em bloco, você ondula, você faz linear, vai progredindo, como é que... Cara, negócio de periodização, eu era muito noiado antes. Nossa, eu tinha que seguir aquilo, não, eu vou fazer o que eu montei. Aí eu comecei a perceber que eu começo de um jeito, termino de outro, aí no meio do caminho, tá? Então, a periodização varia muito, até por situações que a gente não controla no meio de... é treino de alto impacto o tempo inteiro, entendeu? Então, você começa de um jeito, aí eu já bati o olho, falei, não, vou fazer uma linear aqui. Aí eu olhei e falei, olha, é uma bloco, tipo... Sim. Então, assim, eu costumo programar treinos mesmo, assim. É lógico que eu começo um camp, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu tenho que chegar. Mas eu começo um camp, eu programo no máximo 2 semanas de treino, porque eu sei que vão ter, vamos dizer assim, intercorrências. Sim, depende também do que o atleta está passando, né? Porque se a gente tivesse num mundo ideal, em que o caos é controlado por nós e pelo atleta, em que o atleta não tem interferência de imprensa, que ele não tem interferência de um filho que está doente, de algum familiar que precisa de ajuda, ou enfim, de qualquer coisa que esteja acontecendo ao redor dele, né? Seria muito mais fácil programar uma periodização e seguir ela o tempo inteiro, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ter esse ponto de partida e o ponto de chegada e mais ou menos um esquema de como a gente vai chegar lá. Só que se chegou aqui, cara, não vou conseguir continuar nisso aqui, vou ter que passar para cá para vir aqui e voltar para essa reta. Você tem que ter uma ideia e saber, você ter a capacidade técnica de saber como contornar isso. É por isso que o conhecimento é importante, né? Para você saber driblar todas essas intercorrências, seja uma lesão, que nem eu falei, o esporte de impacto. Falou, o cara deu um chute, tô sentindo meu tornozelo. A sessão de treino era aceleração. Como que eu vou passar aceleração? Não tem como, entendeu? Então, por isso que o conhecimento, a capacidade técnica do profissional é importante para saber driblar todas essas intercorrências. E a periodização também, ela varia muito do estado do atleta e do tempo que você tem, né? Sim. E o atleta, ele
Ele tem os atletas do UFC, eles têm... O UFC e dos outros. Mas eu acho que, principalmente, os mais... que já foram campeões, por exemplo, o Poatan e tudo mais. Eles têm uma equipe multiprofissional, por exemplo. Tem um nutricionista, tem psicólogo, tem um médico de esporte, fisioterapeuta... Enfim, eles têm, se sim, você tem uma relação para saber como é que vai ser preparado o treino, que tudo isso influencia também no treino, né? Cada um tem que estar ali junto para saber o que pode fazer e o que não pode. Sim, o Alex ele tem a equipe dele. Eles recebem todo o suporte do UFC. O UFC tem lá em Las Vegas o UFC PI lá, que é o Performance Institute. E eles têm controle, eles fazem alguns testes nos atletas até que a gente tem a disponibilidade desses dados que eles fazem. Mas, assim, é meio esporádico, né? Ou, às vezes, acho que se o atleta falar, posso ir lá, o UFC nunca vai se negar. Então, é o que você falou, esses atletas, vamos dizer assim, mais renomados, assim, eles têm até, entre aspas, patrocinados por uma marca do UFC, que é a Icon Mills, que eles recebem a quantidade certinha de acordo com o peso deles, de proteína, gordura, carboidrato e tal, para eles fazerem a refeição certinha. E quanto à equipe, você falou, o Alex, ele leva a equipe dele. Entendeu? Então, da penúltima vez, fui eu, o fisioterapeuta, e a gente tem esse contato diário. A gente até ficou na mesma casa e a gente faz esses planejamentos juntos, entendeu? Então, isso é muito importante. O médico também, a gente tem contato, então... Estamos o tempo inteiro conversando. E o Alex também é um cara completamente empírico, mas ele se conhece muito bem. Então, ele sabe o que dá certo para ele sabe... não é à toa que o cara tá profissional, já chegou no topo, já foi campeão. O cara, para conseguir ser campeão, ele tem que saber tudo sobre ele saber o que pode e o que não pode. Isso é o mais importante. Tem que ter essa consciência. Em função de você ter se tornado preparador físico de lutadores e tudo mais, acaba, obviamente, chegando pessoas que praticam o esporte também, que querem ser treinados por você na cidade, lá em Sorocaba e tudo mais, né? Pessoas que não estão competindo profissional, mas que competem em algum lugar e tudo mais. Até uma dúvida, porque isso já aconteceu comigo também, eu vou contar a história depois, não foi na luta, foi na corrida, mas já aconteceu de chegar alguém para você e falar assim, cara, queria que você me treinasse, eu vou competir daqui a um mês. Faz um milagre aí, você consegue fazer eu ganhar a luta? Eu tô meio despreparado, não tô conseguindo aguentar 2 minutos de trocação, eu preciso aguentar 4. Cara, no Instagram chega... Nossa, cara, chega... Dúvida de tudo que é jeito. Tudo quanto é jeito, cara. Chega assim e fala... o que os pessoal chega e fala assim, eu preciso perder 20 quilos para lutar em 2 semanas. O que eu faço? Até brinco. Fácil. Corta um braço. Corta uma perna. Pronto. Fala, cara, é difícil, mas assim, eu sempre tento responder todo mundo do melhor jeito. Mas sempre que as pessoas vêm e me perguntam alguma coisa, eu sempre falo depende. Cara, a primeira coisa, eu não te conheço. Né? Eu não sei com quem eu estou lidando, não sei. Essa palavra é a principal palavra que o profissional de educação física fala para todo mundo que vem conversar com a gente. Depende. Essa é uma palavra de ouro, cara. O que eu faço para poder lutar daqui a um mês? O que eu faço para ganhar massa? O que eu faço para perder peso? Depende, cara. Depende. Que não tem resposta pronta, não tem sim, não. E quem falar que tem um Ctrl-C, Ctrl-V ali, que tem alguma coisa certa, que tem um método, que hoje em dia um monte de gente tem método. Eu tenho um método aqui que vai fazer você chegar nesse objetivo em um mês, esse quilo. Sempre tem um número junto, né? Ctrl-C, Ctrl-V na maioria das vezes e o cara não tem noção do que tá falando. Mas aconteceu comigo uma vez também inclusive, a aluna minha até hoje, ela me procurou faltando um mês para a prova da polícia. Eu tinha passado na prova da Polícia Federal. TAF? TAF da Polícia Federal. E aí ela me procurou e falou, preciso de uma ajuda. Um mês, cara. E 15 barras. Ela não tava... Ela tinha que fazer salto horizontal. Faltava, sei lá, uns 15 centímetros pro salto horizontal para ela conseguir chegar.
E a corrida era 2.400, né? Que é a prova do TAP, se não me engano. 2.400 em 12 minutos. E aí ela não estava conseguindo terminar a corrida. Pô, em um mês, o que você faz em um mês para fazer a pessoa melhorar? Se ela não estava treinando nada antes, assim, regular. Então, um treino de força ali, 2 semanas, 2, 3 semanas. E depois a última, fiz meio que um taper ali. Força e um pouquinho de biomecânica ali para ajudar com o salto. Cara, foi cravado. Eu tava na mão aqui porque não sabia se ia passar ou não. Fiz o que dava, o que eu achei que poderia ser certo e, enfim, deu certo, ela conseguiu passar. Hoje em dia tá trabalhando na Polícia Federal, mas acontece com muita gente, né? A pessoa às vezes não tem... É pela ignorância, acha que... E eu acho que até em função dessa galera midiática que fala que é possível, sei lá, perder 10 quilos em um mês, 10 quilos em um mês, que é possível ficar com o abdômen trincado até o verão e não sei o quê. É tanta propaganda assim, martelando todo mundo, que eu acho que as pessoas ficam com isso na cabeça. Que em pouco tempo, né? Que em pouco tempo elas vão conseguir chegar nesse objetivo. Isso vale não só para o atleta, como vale para todo mundo que não é atleta, população convencional, que... Cara, o treino não é um negócio rápido, né? A gente vai conseguir condicionar um corpo e tudo mais. Como você falou do snatch, cara, 2 anos de treino aí para você começar a ter os benefícios. Então, é construção. Uma construção longa, demorada e às vezes chata, porque a gente não vai variar muita coisa, a não ser o método que a gente está usando de força. Mas aí a pessoa vai começar a ter esses benefícios ao longo do tempo, né, cara? É um investimento de longo prazo. Tudo que for curto prazo, a pessoa vai emagrecer rápido, provavelmente ela vai engordar, vai ficar até mais pesado do que estava antes, aqueles efeitos sanfona e tudo mais, né? Então... O famoso, tudo que vai fácil volta mais rápido, né? Exatamente. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ficar atento. E a gente está falando esse negócio de peso e coisa rápida, e tem um negócio que assim, eu fico, não sei se intrigado é a palavra, mas admirado, às vezes também, em como o atleta de luta consegue desidratar tanto numa pesagem, pré-luta, sempre um dia antes, né, a pesagem. Então, como o atleta consegue desidratar e volta no outro dia para lutar, assim, bem. Porque eu acho que essa desidratação, ela é perigosa. Você perde uma quantidade boa de líquido, né? E isso, com certeza, tem consequências fisiológicas para o corpo do atleta, mas que, normalmente, às vezes, tem atleta que sobe 4 quilos depois de uma pesagem e até mais, né? 7, 9 quilos aí. Então. Você treina para você competir numa categoria, você pesa desidratado, pesa meio mal, depois no outro dia você já está totalmente recuperado. Cara, e eu queria que você me explicasse. Isso aí é um negócio que eu realmente queria saber como que acontece, cara. Como é que é essa desidratação, como é que é esse pós para deixar o atleta bem para ele poder lutar no outro dia. Cara, eu como profissional da saúde não posso deixar de avisar que isso aí não é nada saudável. Então, para alguém que está assistindo, falar, vou desidratar para ir para a praia. Fala, vai ter, no outro dia, vai ver o podcast e vai falar, agora eu já peguei a dica. Isso aí não é nada recomendável por saúde, até pela saúde dos atletas. Mas tem uma linha muito tênue entre performance, não, acho que é nada tênue, e saúde, né? Então, a gente costuma dizer que alta performance não é saúde, passa do ponto, né? Então, assim, eu sei que cada atleta tem seu método, eu vou falar de uma forma geral, assim, pelo que eu converso, né? Então, eles entram em uma dieta muito restritiva, principalmente aí, vamos dizer assim, nos 2 semanas antes da luta, já vem de uma dieta forte, mas restritiva, que eu digo, por exemplo, tem atletas que já começam a cortar o sal, e eles fazem a hiperidratação. Então, basicamente, eles acostumam o corpo, acostumam as células dele, já que está sem sal, a não reter líquido. Então, essa hiperidratação, acho que eles começam como se fosse em pirâmide que fala. Então, eles começam, 2, 4, a cada dia vai aumentando
1 litro até chegar em 10% do peso corporal. Então, se o cara pesa 100 quilos, ele vai tomar 10 litros de água no dia. Meu Deus. É muita água, cara. Muita água. Nossa! É muita água. E é legal as histórias assim de... O cara toma água bastidores. chorando, né, cara? O cara chega no 7º e fala, cara... Dá pra cancelar? É legal a Tem como história cancelar de a luta? bastidores. O cara, tive que parar no meio da estrada pra mijar. E assim... E eles falam assim que não é uma vontade, vamos dizer assim, crescente. É aquela vontade na hora absurda, falando, eu preciso de um banheiro, não dá para segurar ali, porque é muita água. É muita água, não sei nem quantos litros uma bexiga humana consegue aguentar, sei lá, cara. Por isso que não deve ser nada saudável pro corpo. A bexiga fica lá olhando assim, eu falei, e aí, cara? Eles começam até a pensar em impacto no rim. É absurdo. Exatamente. Aí depois ele vai descendo, né? Se chega no topo da pirâmide aí, vamos supor, um atleta de 100 quilos, 10 litros, aí ele vai descendo. Aí ele chega basicamente vamos supor que a pesagem é na sexta-feira, na quinta-feira, alguns já cortam água no almoço. Então você corta água. Então basicamente você adestrou seu corpo a não reter líquido, porque você está comendo nada sem sal, né? Sem nenhum tempero. Seu corpo vai continuar perdendo água, né? E você começa os trabalhos, aquilo que todo mundo já viu. Correr com saco plástico, sauna. E até teve eu não sabia disso, mas descobri esse ano uma estratégia que vocês veem, eles entram na sauna e eles limpam o suor com um cartão. Eles não pegam uma toalha e limpam. O cartão é para não fechar os poros. Os poros? Pra continuar suando. Eu não sabia. Eu vi ele passando cartãozinho assim. Eu falei, por que passa cartão? Não pega uma toalha e enxuga? Descobri. É para não fechar os poros. Interessante. Então, o processo da reidratação é muito lento também, né? Até porque os eventos de grande porte não permitem nada endovenoso. Então, eles não podem tomar soro. Então, não é simplesmente, nossa, o cara tá sem comer, sem tomar líquido... Ele já vê 2 litros d'água e, bam, já manda para dentro. Não. Né? Você tem que entender que o cara tá ali 24 horas, às vezes sem comida, sem água, e passando por um processo muito forte de sauna, de corrida, de banheira de água quente também fazem. Entendeu? Então, banheira, água quente e sal, né? Para puxar mais o líquido. Então, é umas coisas meio absurdas aí. E o processo de reidratação é muito lento. Então, acho que, se não me engano, nas 2 primeiras horas ele toma soro, líquido, soro, aí depois vai tomar água e depois vai comer, né? E aí pode perguntar para os atletas, assim, muitos já fizeram muito errado, tipo... Imagina. Vai comer um hambúrguer. Meu Deus. Comer um McDonald's, aí, imagina, aí tem diarreia, aí, cara... Sim. Então... se você perguntar se isso prejudica no dia da luta, você vê, ele recupera. Você vê ele quase morto na pesagem, no dia seguinte o cara é um monstro. Mas eu acredito que pela severa desidratação deve ter, com certeza tem consequências até no dia da luta, por mais que o atleta esteja bem. Então tem que pesar na balança aí se vale a pena desidratar tanto para as consequências que tem e lutar mais pesado, né? Precisa ver se vale a pena. Até porque eu fico pensando assim, o atleta que ele chega, ele é mais pesado. Que ele chega e desidrata, sei lá, vamos falar, você falou 9 quilos aí, às vezes o cara perdeu 9 quilos. E aí ele pesou, para perder 9 quilos, cara, e desidratar assim 2 semanas antes e tudo mais, a cabeça do cara... Sabe, você passa por um estresse gigantesco para você fazer isso, sabe? Mal-humorado, grita, eu imagino. Então, o cara na luta seguinte, no dia seguinte para lutar, ele aumentou consideravelmente de peso, né? E o outro atleta também é a mesma coisa. O corpo, ele foi condicionado durante um tempo a bater... O médio pesa quanto? Quem? O peso médio são quantos quilos? Até 83,4, eu acho. Tá, então 83,4. O cara condicionou ali naquele tempo para chegar em 83,4, mas ele é um 90, né? Na hora da luta, o corpo que foi treinado para chegar nesse 83,4
leva um soco ou leva um chute de um corpo de 90 depois... Você entende o que eu tô falando? Assim, tipo, tem um impacto diferente, né? Tem uma vantagem. Sim. E o atleta que não fez esse controle de desidratação, mas chegou e bateu o peso e não precisou fazer nada depois. Você já teve situação assim que você viu um cara que desceu muito e o cara que não desceu muito e como é que foi o resultado assim? Falo cabeça e tudo mais. É difícil... Porque tem essa vantagem. O cara que ficou mais pesado... É que é difícil você olhar uma luta, você avaliar e dar o resultado da luta só pela desidratação ou como foi a pesagem dele, né? Então é difícil. Então isso é muito pessoal mesmo, né? O cara vai adquirindo experiência ali na desidratação, vai ver como vai se sentindo durante a luta, como ele está performando durante a luta. E assim ele vai criando as estratégias dele, né? Mas chega um certo momento, quanto mais velho o atleta vai ficando, né? Mais difícil vai ficando, né? Pô, imagina, se passar isso 1, 2, aí daqui a pouco você está lutando 30 vezes. Pô, são 30 desidratações. Então, uma hora que até pelo aspecto mental o cara não aguenta mais, então... Basicamente, vai ficando mais difícil, né? Até pelas composições fisiológicas, ele acaba passando por um peso mais pesado para ficar menos estresse, né? Então, pode conversar com qualquer lutador aí, bati peso, tal, você conversa. Lutador que está assistindo fala, pô, o mais difícil já foi, agora eu vou me divertir. Agora é só lutar. Eu imagino que o estresse, eu fico, sei lá... 3 horas sem comer, eu já tô passando mal, imagina o cara ficar uma semana sem comer sal, cara. Isso aí eu não sabia. O cara não come tempero, não come nada. Tipo, como se o cara tivesse pegado um Covid e não sente gosto de nada, come daquele jeito e... Tem histórias aí, o Felipe... Ele pedia frango e eu acho que ele foi lutar o Mundial de Kickboxing na Rússia. Ele pedia frango, o frango não vinha sem tempero. Ele levava o frango no banheiro, lavava o frango e comia. Já chamava o garçom e falava, cara, tem tempero meu frango. Pô, me chama o gerente aí, porque, pediu frango sem tempero, cara. Por isso que o lutador é o universo à parte. É a parte, cara. Pra conseguir chegar num alto nível de luta, tem que ter muita cabeça, né, cara? Tem que ser muito louco, tem que ter uma cabeça muito boa, né, cara? Assim, porque eu falo o quão difícil é. Fala, pô, você é praticante de esporte, você tá praticando esporte. O que acontece se você cansar? Você vai perder o jogo, você vai perder um ponto, você vai perder a luta. A luta não, você vai perder o jogo. Na luta, o que acontece se você cansar? Você vai ganhar se você 3, 4 pontos, né? Você está colocando sua vida em risco. Então, cara, eu falo, você tá assistindo, quando você estiver assistindo uma luta, você vê um lutador com dor, cansado, é porque ele tá ele tá no extremo cansaço e na extrema dor. Você vê porque, cara, várias histórias aí. Atleta que já ganhou luta, conseguiu reverter luta com 2 costelas quebradas no meio da luta. Pô, o cara tomando um soco ali, ele podia perfurar pulmão, sabe? Sim. E ele luta e consegue ganhar a luta ainda. É absurdo. São atletas absurdamente Eu lembro... incríveis. Eu acho que foi, cara. Foi Minotouro que enfrentou o Bob Sapp. Minotouro. No Pride. Foi Minotouro, né, cara? Que apanhou a luta inteira e no final ele conseguiu entrar uma chave. Foi essa luta, né? Essa. Então, pô, o cara tem que... Porque o Bob Sapp pega ele e faz assim, né? Exatamente. E aí, tipo... Cara, o cara conseguir apanhar a luta inteira pra cansar o outro cara, ele mesmo apanhando e cansando e ainda ter essa energia pra entrar um golpe pra finalizar e ganhar a luta, né? Eu fico até pensando nesse negócio lembrei agora era Pride, né? O nome do Pride. O Pride é tipo o universo, né? No início só havia Pride, depois explodiu e aí começou a vir as outras... as outras organizações, né? E no Pride era uma loucura, né? Tipo, você não tinha peso nem nada. Lutava quem queria com quem quisesse. Era tipo... Japão feudal do samurai. Faz um duelo chama o cara da alta academia ali e azar. Vamos pro pau. Até a origem do... O jiu-jitsu se tornou o que é hoje também. Jiu-jitsu brasileiro, isso. né? Chegava numa academia, os Gracie lá, chamava os mais fortes da academia, vem cá, os maiores.
E eu finalizava os caras. Falei, pô, como assim um magricelo aí finalizando um cara gigantesco, forte, né? Assim que se popularizou o esporte e é show, né, cara? Você Entretenimento. precisava agora, né? Você pega o nível que está hoje, que são super atletas, que a população, quem gosta de luta, já tem um conhecimento mais técnico, mas antes era show, né? Sim, sim. Vamos dizer assim, era até meio bizarro, né? Mas... Sim. A galera gostava demais de ver um cara pequenininho lutar com um cara gigante só pra ver o pau quebrar mesmo, né, cara? É o entretenimento da luta. E como é que você chegou no Poatan? Cheguei no Poatan. A história é o seguinte: o Micheletti, Felipe Micheletti, lutou no início, bem no início de carreira dos dois, acho que da vida profissional. Não sei se era a segunda luta do Felipe Micheletti, devia ser uma das primeiras também do Alex Poatan. Eles lutaram um contra o outro, né? O Poatan ganhou, foi uma luta. Puta, foi. Joga no YouTube aí, vale a pena assistir, apesar de estarem no início de carreira, você vê as diferenças técnicas, foi uma baita luta, foi uma luta muito legal. E desde que eles lutaram, eles viraram meio que parceiros, assim, então eles começaram a treinar juntos, eles se viam. E em 2017, o Poatan já estava no Glory? Já estava no Glory. Ele começou no Glory, nessas... No WGP, é um evento, o maior evento aqui da América Latina. Uhum. É de MMA. De kickbox. Os dois vieram do kickbox. E aí o Poatan foi para Sorocaba fazer uma preparação lá, né? E o Alex não fazia, não vou dizer nada de preparação, mas ele nunca teve uma preparação física assim, né? E até também ele não conhecia. Aí o Felipe levou e falou, ó, eu faço preparação física lá com o Túlio, vamos lá. E começou aí passou 1, 2, 3, acho que ele ficou 5 semanas aqui, lá em Sorocaba, ficou 5 semanas lá. Aí no final ele falou, cara, tô me sentindo bem. Aí ele voltou, tinha luta, ele voltava. Ele não fazia preparação, né? Começou a fazer, pô. Aí ele, pô, tô bem, tô com menos dor, né, tá... Ele viu o resultado, né? Aí que eu falei, pô, é um cara que se conhece muito bem. Desde aquela época ele já sabia, né? E ele falou, pô, tô me sentindo bem. E começou, né? Aí até que começo do ano passado, acho que foi em março do ano passado, que ele me chamou, né? Ele me chamou para ir lá nos Estados Unidos, que ele já tinha mudado para os Estados Unidos, para fazer a preparação do UFC dele. Então, eu fiz algumas preparações dele para o Glory. Para o UFC, a primeira que eu fiz foi contra o Strickland no peso médio, antes dele lutar a primeira contra o Adesanya pelo UFC. E lá nos Estados Unidos ele treina com o Glover lá. Com o Glover, na academia do Glover Teixeira. Glover Teixeira, né? E aí, lá com o Glover, ele é só o UFC ou tem também pessoal de Glory, Bellator e tudo mais? Lá eles têm... é mais focado no MMA, mas eles disputam muito o NABA, que é o campeonato de Jiu-Jitsu, lá. Né? Querendo ou não, cada um... Vamos supor, o Glover veio, né, do S, mais do Gil, assim, então a academia acaba se moldando. Por isso que foi o casamento perfeito para essa migração do Alex do MMA, porque ele é um dos maiores aí da história do kickboxing, né? E, pô, não tenho muito o que ensinar para um cara na luta em pé, né? Mas no chão ele precisava. Sim. Então foi o casamento perfeito, foi o complemento, foi aquilo que faltava para ele. Né? Então ele acabou indo para lá e eles se dão muito bem. O pessoal, cara, o pessoal de lá, sempre que eu vou para lá, eles são muito bem receptivos. É muito, muito gostoso, muito, muito legal. Esse negócio de ser bem receptivo, o Poatan mora em Connecticut, né? Isso. Lá. Connecticut é um estado perto de Nova York, né? E é um estado peculiar dos Estados Unidos, né? Essa receptividade que o Túlio falou é da galera de dentro da casa, né? Porque o vizinho você nem conhece, né, Túlio? Cara, você vê aquelas histórias assim que... o cara... História americana mesmo. O cara ficou no porão lá, sequestrado 20 anos. Pesquisa que estado que foi. Sempre em Connecticut. Inclusive a Anabelle é de lá, né? Tá lá também. A Anabelle de Connecticut, olha lá. Meus amigos ficam enchendo o saco disso. Falam, não sei o que lá, vai visitar a Anabelle. Falei, cara, eu não passo nem
Eu nem quero saber. E daí teve histórias bem tristes também, né? De massacre, né? Que os caras entram em escola lá. Um portal dimensional em Connecticut, né, cara? É impressionante. Mas o Túlio Nunes, ele mandou um vídeo um dia ele tava chegando na casa lá, que era uma casa de madeira, assim, toda escura, cara. Você descia a lavanderia no porão, né? Falei, ó... Aquela portinha... Portinha fora da casa de porão, assim. Aquela que abre assim, né? Que é sempre de onde vem o bicho, né? Exatamente. Fala, ó, sempre tem que lavar a roupa em 2 lá, não vai em um só, cara, só porque o começo do filme é ali. Então, fica esperto. As casas tudo de madeira, estala pra caramba, faz barulho, pô. Apesar de ser em Connecticut, como é que é a estrutura da academia de lá? Muda, assim, porque o que a gente vê de estrutura dos Estados Unidos para cá é bizarro o porquê que os Estados Unidos está muito à frente da gente em relação ao treinamento. Começa por lá ter muito mais lugares que tem... a gente nem fala de academias mais, a gente fala de centros de treinamento, como é a Athletic Lab que a gente foi, com pistas de aceleração, com pesos livres e tudo mais, e tira essa parte das máquinas que não dão um condicionamento tão específico quanto dos pesos livres, apesar de também terem seu valor para o esporte, né? Mas o que muda da estrutura de lá para cá? Eu brinco que lá eu até falo assim, lá eu teria muito mais concorrência, assim. Basicamente eu vou explicar como que é a estrutura de lá para uma pessoa normal, assim. Então, cada um entra numa academia, você vai fazer o que você quer. Então, você vê muito circo, muito. Né? Nego de ponta cabeça, você vê muito. Tipo aqui. Sim. Mas, assim, aí você entra na academia, você quer ter personal trainer, então vai ter os personal trainers cadastrados na academia. Aí, cara, você olha a estrutura de treino, a montagem, né? Eu chego você dá aquela olhadinha de canto, assim, quando eu vou de óculos, né? Quando eu quero ver nada, eu tiro e enxergo só o que tá na minha frente. Tá. Eu vou de óculos, eu olho, pô, é uma estrutura muito legal. Muito legal. Você vê que o povo lá tem muito conhecimento, né? E o Alexa, com ele, tem a academia do Glover, só que a academia do Glover é focada na luta. Ele tem no espaço ali, né, mais no fundo, ele tem umas barras que já dava para fazer. Tem box jump, barra, um monte de medicine ball, já dá para fazer muita coisa legal ali, né? Mas sempre quando eu vou com o Alex, né, a pessoa até brinca, pô, o cara treina em academia comum, a gente vai para a linha lá de academia que é a ED, né? E que é bem igual ao Athletic Lab, tem até um ventiladorzão do Athletic Lab igualzinho lá. Uma hélice de helicóptero, né? Girando a 2 por hora. Tem um gramado, a pista, cara, completamente diferente, nem que falar assim. Então, de estrutura, eu tenho tudo que eu preciso para fazer o que eu quiser lá. E com você falou da academia do Glover, quando você chegou lá, você chegou só de preparador do Poatan. Sim. Né? E aí o Poatan era atleta do Glover lá, que estava, né, treinando ele e tudo mais. Eu te pergunto porque, por exemplo, quando a gente faz a preparação física de jogador de futebol, a gente também tem uma série de... Quando nós somos preparadores físicos, os personagens, né? O personalizado do atleta. A gente, às vezes, tem uma resistência, às vezes, do próprio técnico, do preparador do clube, de não querer muito compartilhar os dados com a gente, até que a gente mostre como é que está sendo o trabalho, que a gente ganhe confiança, e aí fica um ambiente melhor. Como é que foi, assim, quando você conheceu o Glover? Você conheceu o Glover através do Poatan, né? Sim. Então, como é que foi? Tipo, você já chegou, assim, vem cá, Túlio, bora aí, tem esse cara aqui, ou... demorou um tempo ali para o Glover entender como é que era o seu trabalho e você foi conseguir pegar atletas também que estavam lá com ele? É normal, né? Pô, o cara veio, o Alex até conversou com o Glover, falou, vou trazer um cara aqui que já fez minha preparação lá no Brasil, né? Inicialmente, na primeira vez, eu só cuidei do Poatan e o Glover é um cara que ele sabe muito, assim... Cara, imagina quantas preparações o Glover fez. Então, vamos supor, ele não sabe
vamos dizer, técnico, mas ele sabe o que tem que fazer. E ele sabe também como ali, né? De tanto fazer, de tanto... Pô, aí é bem legal a preparação. Às vezes ele monta mesmo a preparação dos atletas, né? Principalmente atletas ali a nível amador e tal. E, cara, faz muito sentido. Dá banho em muito E um monte de gente que é formado. Nossa, um monte, né? E o cara não sabe. Entre aspas. Então, assim, é lógico que teve uma certa resistência, porque o Alex era a estrela, né? Sim. A potencial estrela. E só que daí ele vai vendo, conforme as semanas foram passando, o Alex performar, né? A evolução dele. Então, muitas vezes eu até falei assim, Alex, começo, você vai se sentir lento, tal, mas a partir de tal semana você vai começar a melhorar. Daí dá até aquele gelo, né? Você fala, puta, e se não melhorar? der? E se não der? Mas deu tudo certo. Então, aí deu tudo certo. Aí, a partir de então, assim, já no final, a primeira vez acho que eu fiquei 7, quase 8 semanas lá. Assim, nas 2 semanas finais já tinha, tipo, confiança plena. Aí, a partir de então, os outros atletas quiseram conhecer o trabalho, viram o Pota treinando e, consequentemente, começaram a vir também. Tanto que na outra vez que eu fui lá, nossa senhora, aí todo mundo, pô, não sei o que lá. E dessa vez aí, quando eu voltar, já falam, quando você vai voltar, não sei o que lá, para treinar junto, né? Então, disso eu não tenho o que reclamar. Foi tudo muito respeitoso, muito profissional, muito legal. E você fica sempre, então, assim, você fica com o Poatan, por exemplo, o Poatan vai ter o camping, você vai lá, treina o Poatan, mas aí treina também esses atletas. Sim, acabou treinando. Ainda não tem, tipo, um outro atleta tipo o Poatan que te chama para ir para lá também e fazer esse treinamento. Até queriam, mas a maioria ainda não tem condições. Não tem condições de fazer isso. Para me levar, né? Sim. Mas aí, enfim, vão aparecendo aquele negócio, Sim. né? Conforme o cara vai melhorando, ele vai tendo mais apoio. Exatamente. E isso vai acontecendo. Não, beleza. E para alguém, cara, que quer seguir, tá assistindo a gente aí, quer seguir a carreira de lutador, o que você viu que deu certo, o que você viu que deu errado? Você já conheceu muita gente no meio aí, você viu muita gente que deve ter parado no meio do caminho, você viu pessoas que chegaram no topo e estão tentando se manter. O que você dá de informação, de dica assim, para alguém que está no início? Cara, é complicado, porque no início, né, você sempre tem aquela vontade, né? Mas você tem que perseverar e, querendo ou não, no mundo da luta não é muito diferente do mundo dos esportes, mas tem muito gente, aproveitadores, até treinadores mau caráter. Você tem que tomar cuidado onde você vai, né? Porque todo lugar que você vai ter gente tentando puxar seu tapete. Então, não é uma coisa que acho que depende só de nós, depende só da pessoa, mas principalmente é tomar cuidado aquelas pessoas que estão ao seu redor ali. Acontece no mundo da luta igual acontece, por exemplo, no futebol, um empresário ou sei lá, Sim. um time ou uma academia, não sei, fecha um contrato com um cara quando ele está no início e aí, sei lá, o cara tem potencial para arrebentar, mas o cara fica lá, não, ou você vai me pagar para romper o contrato aqui, acontece. É do mesmo jeito, né, cara? Não muda. Em todos os esportes vai ter isso, né, cara? Tudo que envolve dinheiro. Por isso que eu falo que se a gente tivesse... E às vezes isso até nos Estados Unidos e tudo mais, eu acho que não é só um problema daqui, mas eu acho que aqui a gente ajudaria muito atletas a despontarem se a gente tivesse centros de treinamento que fossem especializados em desenvolver cada tipo de esporte. Por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários países da Europa, existem centros de desenvolvimento de futebol, centros regionais, em que as crianças fazem as escolinhas e dessas escolinhas elas são catalogadas, os dados, vai para o Y-Scout, vai para um monte de coisa. E aí as equipes vão falando, ó, manda para cá, vai para lá, vão para campos de treinamento em algumas equipes com seleção e talentos vão sendo descobertos, né? Tem isso para a parte de luta? Não tem, né, cara? Até porque pro MMA a pessoa já tem que estar
No treinamento o MMA, agora que você vê uma mudança que o atleta ele já entra praticando MMA. Mas geralmente o MMA ainda está naquela transição de atletas que treinam já... Uma arte marcial e depois começa a treinar o resto. Isso, exatamente. Exatamente. Então, se o cara se destaca muito em uma, assim como o Felipe, o Alex, vários outros, ou até no exemplo do jiu-jitsu também, né? Eles acabam migrando pro MMA. Acaba porque o MMA paga mais, né? Paga cara? mais. Aquilo que a gente sempre aprendeu, né, nos cursos. Sim. O pessoal vai onde está o dinheiro. Exatamente. E para quem é da nossa profissão, cara, o preparador físico que gosta de luta, que quer estar presente nesse meio, o que você dá de dica para quem está no início, para quem acabou de formar, falou, nossa, cara, eu gosto muito de luta, eu quero ser treinador, eu quero ser preparador, o que ele pode fazer, tipo, sei lá, quem seguir, certificação para fazer, o que você acha que é interessante para ter um norte, assim, inicial? Cara, para ter um norte, assim, eu falo que eu fiz muito curso, né? E mais legal que foi graças à Elite, né? Eu não posso deixar de... Todo lugar que eu vou, qualquer podcast, falar deles, a Elite Training. Então, eu fui fazendo curso e fui descobrindo as coisas meio que sozinho, assim, né? Então, todo mundo que vem me perguntar, eu falo, cara, vai na Elite. Daí as pessoas falam, é caro. Mas, cara, é caro, mas você vai ter tudo. É o que resolve, entendeu? Pô, e até o Luigi é um cara que teve influência dos principais treinadores do mundo. E você tá ali, pô, é um cara que tá aqui no Brasil, um cara completamente acessível, que vai estar dando certificação, ele gosta de dar, ele explica demais. E aí o cara vai falar, pô, é caro. Então, eu tive essas influências, assim, você pega de Dan Baker, Dennis Logan, Mike Young, Carlo Buzicelli. Então, você pega a escola lá com o Dan Baker, uma escola mais da Oceania, lá, australiana, europeia, americana, e você vai vendo o que está tendo em comum desses caras, né? Então, até parece meio clichê, mas sempre continue estudando, né? Eu até estava conversando com o Thaleson aqui fora. Cara, a gente foi lá para o Athletic Lab nos Estados Unidos, eu fiquei um mês meio reflexivo, cara. Falando, eu não sei nada. De porrada, literalmente, que a gente tomou lá. Então, pô, até cara que tem um certo currículo é muito, na verdade, meio ruim e meio bom se sentir assim. Porque a preparação física, a gente sempre vai errar. Sempre, não tem jeito. Mas a ideia é errar cada vez menos. Exatamente. Corrigir quando a gente vê alguma coisa que está acontecendo aí que a gente pode melhorar, né? Mas concordo com você, cara. Eu acho que a gente faz... e eu não tenho... não tenho... Como eu falo... não tenho medo e não tenho nenhuma preocupação de falar sobre o Luigi e a Elite Training aqui, porque cara, o Luigi não é um cara midiático. Não é um cara que você vai ver toda hora falando que faz isso e faz aquilo e explicando os resultados dele e tudo mais. Então, eu acho que ele é um cara que eu quero trazer, inclusive, Luigi. É um convite aqui, aí, Luigi. já fique esperto aí. Eu quero que você venha aqui pra gente conversar também, porque é um cara que eu admiro pra caramba, ele e a visão da Elite Training aqui, porque não é aquela, como eu falei, não é aquela educação física midiática. A educação física é o treinamento que dá resultado. Isso, exatamente. E você estava falando do Glover, como o Glover consegue montar um treino sem saber do que é sem saber que é um método, sem saber, sem estudar. E tem tanta gente que com diploma na mão que critica a galera que está treinando em lutas e tudo mais. Eu já fui um cara desse também, sabe? Porque a gente quer defender a classe, que o cara tem que formar isso e aquilo, mas a gente tem que saber que tem gente que tá nesse meio da luta, que tem tanta experiência, que lutou e que sabe caminhos que a gente não percorreu. Isso. E quando a gente
junta com esses caras é muito maior, é muito melhor, é muito mais proveitoso do que a gente ficar de fora criticando os caras e querer fazer só do nosso jeito, né, cara? Acho que essa humildade de chamar o cara pra perto, né? Eu chegar lá, vou conversar com o Glover e falar, não, Glover, não é assim. Em nenhum momento isso nem passou pela minha cabeça, eu nem quis dizer isso, porque, cara, realmente... E eu olhava ele falar, eu conversando, eu falei, caramba, velho. Como ele sabe, meu. É impressionante, é muito, muito legal, assim. E é só é o que você falou, só soma, né? Não tem como... Todo mundo ganha, né? A gente ganha, o treinador ganha e o que é o principal, o atleta ganha, né? E quando o atleta ganha, todo mundo fica feliz, né? Porque aí entra dinheiro, vai para todo mundo. O UFC paga bem, cara? Esses eventos de luta pagam bem? Eu sei que o MMA paga melhor, como a gente falou, né? Mas o atleta consegue viver de MMA? Ah, sim. Consegue. 3 lutas no ano. Ele consegue passar Dá mais um nível aí de que o Potter consegue facilmente. Quanto que é mais ou menos que paga por luta? Você sabe? Você tem noção? Não tenho ideia, não. Não tenho ideia. Deve girar, não sei se é mais, se é menos, mas... Às vezes a gente vê no Instagram, né? Quanto atleta ganhou, mas... Mas eu acho que não... Eu cheguei a procurar, cara. Cheguei a procurar ali, sabe? Até eu olhei quanto ganha, mas eu acho que tem... Que é um pouco a mais disso do que é falado no... Aí tem, assim, atletas desse nível, né? Nível mais alto, patrocínio, e lá... Contrato de patrocínio ainda tem isso, né? Contrato de patrocínio e tudo mais. Não, mas dá para viver facilmente. Essa é uma outra pergunta que me fazem. Qual é a diferença tal do vez dos Estados Unidos e tal? A diferença que eu falo é a vida lá é boa, né? Mas o que valoriza lá e o que teria mais lá do que aqui é o tempo. Sim. Então, vamos supor, para eu viver, para eu ter a vida que eu tenho aqui, eu preciso dar 12, 15 aulas por dia. Lá eu precisaria de 7, 6, metade. Sim. Então, eu ganharia tempo, né? Para ter o mesmo padrão de vida. E tempo é algo valioso, né? Estou até olhando aqui, a Amanda Nunes foi uma das atletas que mais faturaram com o UFC, né? Ganhou $532 mil, tá? 2,6 milhões de reais. Mas assim, perdão, ganhou do UFC, fora os contratos que isso gera, toda aí tem, a parte o UFC tem mais bonificação, né? De nocaute da noite, melhor luta da noite. Tá? Então tem tudo. Aí se o atleta eu sei que o atleta para subir no ringue, ele ganha valor. Já ganha, sim. Se ele ganhar, é o dobro. É o dobro. Isso já ajuda demais, que o cara não vai apanhar de graça. E Glory e Bellator também, obviamente, é menos. Mas alguém que, por exemplo, eu não gosto de MMA, eu quero ficar no kickbox, eu quero ficar no Glory. Ele consegue também viver só do Glory também. Hoje consegue. Hoje a gente tem um lutador do Glory, o Rico Verhoeven. Sou fãzaço desse cara também, até do estilo de luta. Supor que vamos dizer que ele é o Cristiano Ronaldo aí do kickboxing, né? Eu gosto muito do estilo dele, porque é um cara muito que prioriza, gosta de treinar também a parte física, né? Ele basicamente é só no Glória. Ele tá no Glória há 15 anos. Sei lá. Não, legal. Glória tem feminino também, essas coisas, todas as categorias, né? Não, beleza. Beleza, Túlio. A gente vai passar por uma parte aqui que eu gosto bastante do podcast, que todo mundo que participou gostou, a parte final. O Ariel tá rindo ali, que achou legal. Aliás, antes de passar para essa parte do Drop Set que eu ia falar, eu queria só complementar com relação ao treino. Eu falo que o TDAH às vezes atrapalha, né? Eu ainda falei para Ariel, eu vou te falar uma hora que eu estiver falando de treino, eu vou te falar que é pra gente só discutir um artigo ali que eu peguei, que tá passando aqui no vídeo. E eu queria mostrar para vocês, para quem tá passando. Só ficou passando aqui, a galera que tá assistindo tá falando, cara, o que é aquilo ali?
Mas agora a gente vai falar sobre o que é isso aí. Eu sei que ficou um pouquinho depois, mas vai fazer sentido porque a gente estava falando aí de capacitação, do que seguir, do que fazer. E aí eu peguei um artigo aqui da Universidade de Atenas para mostrar a diferença de um treino de força, né? Um treino de força com potência, para um treino de circuito com lutadores profissionais de MMA. Esse artigo é de 2018 e está no Jornal de Medicina Esportiva, né? No Sport Science and Medicine. E queria passar para vocês. Pode passar, Ariel, para a próxima tabela. Então aqui a gente tem a tabela 1. Para quem está ouvindo, eu vou explicar também bem detalhado. Basicamente, o que foi feito de treino, Túlio, são 4 semanas de treino, certo? Foi feito para um grupo, que é o grupo Força, um treino com força e exercício de potência. Então, a gente tem agachamento, salto contra movimento, supino. Sabe se eles fizeram tipo contraste aí? Agachava, depois fazia o contra-movimento? Acho que né? Ou agachava e fazia, depois fazia o contra-movimento, sim. Que aí você pode ver que ele vai em sequência, né? Então, 3 séries de 8% a 80%, 3 minutos em 3 séries e 1 minuto de recuperação ali, né? Então, a gente tem aí agachamento, salto contra movimento, supino, arremesso de medicine ball, deadlift, salto carregado e o remo, né? E aí, para a segunda sessão desse grupo de treino de força, a gente tem os exercícios de potência, que novamente o salto carregado, drop jumps, o arremesso de medicine ball também e apoios, né? Flexão de braço pliométrica. E aí alguns drills, corrida com trenó, sprint máximo e sprint repetido. Então a gente teve esse tipo de treino aí por 4 semanas, foi do grupo Força. Pode passar para o próximo, Ariel. A tabela 2 mostra como foi o treino de circuito para esses atletas. Nossa Senhora. Então, você já botou o Nossa Senhora, você já viu o que está acontecendo. Então, a gente teve 2 sessões também, né, de treino durante essas 4 semanas. E aí, o tempo de cada set, cada exercício, era completar os exercícios o mais rápido possível. Então, eles davam a repetição, por exemplo, o agachamento, 50 agachamentos, o militar press, que é o desenvolvimento, né? Swings, kettlebell, e aí ia repetindo a série, agachamento, militar e o swing. E depois, para a segunda sessão de treino, o treino também de potência, só que em circuito também. Então, a gente tem um clean, um press, um sumo deadlift e high pull. E depois terminando com a corda, né? O skipping rope. E aí, novamente, tempo de trabalho de 1 para 1 e 60 segundos de esforço para 60 segundos de descanso. Então, é um treino extremamente extenuante, em que a gente vai ter uma percepção subjetiva de esforço alta. Vai ser exigido muito do cardiorrespiratório, do sistema aeróbico. E o outro, a intensidade é muito alta, porém o volume é mais baixo, né? Então a gente vai jogar muita carga, vai ter um tempo de descanso. E aí agora a gente vai passar para a próxima tabela. Pode passar, Ariel, que a gente vai ver como teve diferenças significativas entre um e outro. Então a gente começa, eu selecionei alguns aqui, mas depois quem quiser pode mandar uma mensagem para a gente, que eu compartilho o artigo também. Então a gente pode ver ali que a porcentagem de gordura, por exemplo, percentual de gordura, em quem fez o treino de força e potência, teve uma variação de menos 4%, ou seja, perdeu gordura, e quem fez só a parte de circuito ganhou, né? Aumentou 2,9%. Massa livre de gordura, ou seja, a massa muscular, ganho de massa, né? Um aumento de 4% praticamente em quem fez o treino de força, e uma diminuição de 0,8%, de 1% quase, de quem fez só a parte de circuito. Temos também ali os testes de força para supino e supino, agachamento e deadlift. 3 exercícios essenciais, né, para quem luta.
um aumento de 16% na força do supino e de 2% só no circuito, um aumento de 20% no deadlift, no back squat, e um aumento de 2% e de 1%, ínfimos, assim, com relação aos dois também no circuito. O arremesso de bola, também um aumento considerável de 10% aí da velocidade, medida em metros por segundo, e uma diminuição no treinamento de circuito em quase 1%. E aí é o arremesso com os dois braços, né? Então provavelmente tinham mais destros que canhotos lá. Então houve um aumento considerável aí dos dois e uma queda considerável dos demais. Então isso mostra o tanto que o treinamento de força, né, Túlio, ele é imprescindível para o Isso aqui é muito fácil de explicar, né? O porquê que o treinamento de circuito, assim, não deu pior resultado do que... Se a gente pensar fisiologicamente e metabolicamente, é basicamente o que eles já fazem na luta. Então, a gente até falou isso no almoço, que ser específico não é fazer o que o atleta já faz. Não é a mímica do gesto técnico esportivo. Né? Ser específico é dar aquilo que o atleta precisa. Então, você tem que trabalhar a força. Não é fazer mais do mesmo, né? E a gente vê muita preparação do atleta, o cara lá com a corda e tal. Não que isso não seja importante, mas no seu momento certo. Mas tem outras coisas. Isso aí é só um mínimo detalhe do treino, mas a base fundamental de um treino de uma preparação física é a força e a manipulação dessa força conforme a periodização for passando. Exatamente. Então, muita gente confunde isso, cara. Acha que, sei lá, um jogador de futebol, ele vai chutar bastante, então você tem que botar uma caneleira no tornozelo do jogador, ele tem que ficar chutando, você põe um elástico, ele tem que ficar chutando. Então, ele tem esses movimentos que ele vai fazer durante 90 minutos, pelo menos, se ele for jogar o tempo inteiro. E o atleta vai fazer em rounds, né? 4 minutos normalmente, né? 5 minutos. Então, o atleta vai executar esses gestos a todo momento, cara. Então, assim, ele já está fazendo isso no treino técnico dele, por que ele vai ter que fazer isso também no treino físico, né? Então, vai ter um desgaste maior, né? Pode até lesionar por overuse, né? Exatamente. Então, fica essa dica aí para todo mundo, que nem sempre imitar o gesto motor vai gerar essa transferência tão esperada. Vou beber uma aguinha aqui, que minha garganta tá secando. E existem... na verdade, nós como preparadores físicos, além lidar com atletas, nada mais é do que você ser o mais eficiente possível, né? Então... Esses dias eu vi um vídeo nos Reels, o cara falando que ele estava fazendo um deadlift, uma barra hexagonal, só que ele estava fazendo um deadlift evidenciando, assim, colocando um valgo dinâmico nesse deadlift, colocando muita carga no deadlift com valgo dinâmico e mostrando depois um vídeo de basquete e de vôlei. Eu vi isso aí. Você viu? Aluno me mandou. Pois é. Ele falou, não, você precisa fazer... Você precisa saltar desse jeito. Porque todo mundo salta desse jeito, dobrando o joelho, isso e aquilo. Então, você tem que fazer essa transferência, essa especificidade do esporte. Mande pra mim esse vídeo. Vou te mandar depois. O que, assim, cara, é um absurdo, porque ele tá pensando lá numa transferência pro esporte, mas ele esquece das forças de cisalhamento que tem no joelho. Se você botar muita carga, o quanto de lesão que acontece, por que aconteceu um valgo dinâmico? Não que o valgo dinâmico seja o responsável por tudo isso, mas é uma das causas, né? Então, para que você vai colocar muita carga em uma postura que pode ser lesiva? Sendo que o que a gente precisa criar no treino pro atleta é conexão intra e intermuscular com o treinamento de força. Para quando esses movimentos acontecerem, o corpo estar preparado para suportar esse movimento. Exatamente. E não é a gente ficar botando carga no movimento errado. Exatamente. Porque movimentos errados acontecem no caos da luta, no caos do futebol, do basquete, do vôlei. Mas a gente tem que dar força para o corpo suportar isso. Exato. E não ficar estressando o corpo, né? Com carga. Por isso que a gente começa até em toda a preparação trabalhando a força em grandes amplitudes para ele ser forte, para superar a adversidade de movimento, né? Eu lembro até uma imagem de um tenista
fazendo até um lateral land, assim, para buscar uma bola, né? Falar, pô, como que você precisa ser forte em grandes amplitudes para você conseguir sair e voltar para a sua posição de equilíbrio o mais rápido possível. Sim. Né? Então, é exatamente isso. É trabalhar de fazer o movimento da forma mais correta possível. Pode ser que a gente... Muita dúvida que eu recebo também, a gente me encaminhando o cara na competição de weightlifting, de levantamento de peso olímpico, induzindo, né? Que eles fazem indução do valgo para ter um acúmulo de energia excêntrica para conseguir subir. Isso é uma técnica treinável. Mas, cara, você pode ter certeza que mais de 90% de todos os agachamentos de um front squat que ele está fazendo... Não vai ser daquele jeito. Não, é daquele jeito. Exatamente. É isso aí. Agora sim a gente chegou no momento que eu queria chegar aqui. Já passou. Vou continuar aí mais 10 minutos. Vamos pegar mais uns 10 artigos aí pra gente discutir. Agora chegou no momento em que começa o quadro Drop 7. Roda a vinheta. Muito bem, Túlio Corrá, bem-vindo ao Drop 7 aqui do 3 de 12 podcast. Vão ser feitas 5... Não, na verdade não são 5 perguntas, eu vou te dar 5 assuntos e eu quero que você responda rapidamente em 10, 15 segundos ali, com o mínimo de palavras possíveis, se possível uma, mas você pode usar mais, sobre esses temas que eu vou te falar aqui, ok? Tudo depende. Tudo depende, exatamente. Vamos falar que tem que tirar essa palavra depende agora, porque senão vai fazer sentido para todas. Mas vamos lá então. Primeira pergunta, primeiro tema. 2 lutadores, um de Muay Thai e um de kickboxing, em sentidos opostos a 80 km por hora. A hora que eles se encontrarem, quem que ganha? Kickboxing. Eu vou jogar no meu time aqui. Beleza. Segunda pergunta. Aulas de mix fight. Precisa responder? Só a risada do... Tá bom, vale tá bom. Vamos traduzir como ha. Terceiro tema. Logan Paul. Você já gastou a risada. Você já gastou a risada. Dizer que é um palhacinho importante. Quarto tema. Popó lutando contra artistas. Bom pro Popó, né? E se isso for benéfico de alguma forma pro marketing do esporte, tá ok. Mas só nesse sentido. Tecnicamente, taticamente, desastre. Justo. E a quinta é mais leve, a quinta é mais tranquila. É só a sua opinião. Maior atleta de MMA que você conhece? Que eu conheço ou que eu vi? Não, que você viu, perdão. Maior atleta de MMA que você viu. Tem que ser um só? Não pode ser 2? Lista top 3. Top 3. Top 3. Não necessariamente na ordem. Não na ordem. Os Lista 3 top 3, pra não melhores ficar... pra mim. Coloca 3 ali. Anderson Silva, John Jones. Colocar o Saint-Pierre. E o Crocop? Eu gosto também do Crocop. Crocop era bom, né, cara? Eu gostava de jogar Crocop, cara. Eu jogava com o Crocop no K1. O Crocop era legal, videogame lá. E o Roy Nelson? Cara, o Roy Nelson era fã do Roy Nelson, cara. Pô, o cara conseguiu chegar no UFC, cara, com a barriga daquele tamanho e nocauteava a galera, cara. O queixo mais forte da história. Pois é, cara. Nossa, o Roy Nelson era muito bom. Mas peso pesado ainda. Peso pesado. Aquela mão dele que vinha aqui por cima, cara, baixava. Aqui, nossa, cara. O Roy Nelson era uma lenda. Mas muito bom. Tulião, quero te agradecer demais por ter vindo aqui, cara. Foi um prazer receber você. Quero que você venha mais. Vamos organizar mais vezes aí pra você vir, pra gente comentar não só sobre luta, começar a comentar sobre esportes em geral, educação física, que eu sei que você entende muito disso também.
E, enfim, a palavra está com você agora no final. Pode fazer seus agradecimentos, suas palavras. E fala também suas redes sociais para a galera te seguir, como é que pode te encontrar e Começar tudo mais. pelas redes sociais. Na verdade, eu acho que eu só tenho Instagram. Eu não posto muito, eu sou meio relapso em relação a isso. Mas é uma promessa, eu prometo que eu vou tentar postar, mostrar o máximo de conteúdo. Né? É @TulioCorrá. Né? TULIOCORRA. Pronto, já acha fácil lá. Né? Começar agradecendo, você olha toda a história, é legal, começo, assim, que você vai lembrando de todas as coisas que você passou. Tem muita gente que esteve ao meu lado, me apoiou, né? Minha família, minha esposa, me apoiaram demais para chegar onde eu estou hoje, né? Às vezes eu nem gosto de pensar, tipo, as pessoas falam, como você chegou? Eu falei, cara, não gosto nem de pensar onde tá, como que eu tô indo para lá, eu só penso que é meu trabalho e eu vou fazer aquilo que eu estudo e acabou. Né? Então, agradecer a todas as pessoas que estiveram aí do meu lado, agradecer você, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso, você é um cara espetacular, como pessoa, como profissional, então nem se fala, é uma honra tá aqui, eu desejo muito sucesso, que eu tenho certeza que você vai ter. E sempre que quiser, é só me chamar que eu venho. Fechou, vai ser bom demais. Galera, valeu, muito obrigado aí pela audiência, por todo mundo que assistiu o podcast, para todo mundo que está ouvindo. Em breve teremos mais episódios muito bacanas pela frente, falando sobre saúde em geral também, não só sobre esporte e alta performance. Eu sei que a gente falou bastante disso nesses primeiros, mas a gente vai abranger todas as áreas aí do treinamento esportivo e todas as áreas da saúde. Então, fica ligados que tem muita coisa boa, muita novidade vindo aí, beleza? Valeu, até a próxima.